Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Deus. Prazer mais uma vez estarmos reunidos nesta noite, neste culto de oração, para orarmos uns pelos outros e refletirmos mais uma vez na palavra de Deus. Quero, nesse momento, iniciar este culto orando e pedir a Deus que nos abençoe na reflexão, na meditação da sua palavra. Deus bendito, em nome de Jesus. Obrigado por nos reunirmos mais uma vez como igreja para cultuarmos o Teu nome, buscarmos a Tua presença e sermos, ó Deus, edificados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra pregada, lida. Ó Deus, abençoe cada irmão que se encontra reunido neste culto de oração em seu lar, junto dos seus. Que o Senhor manifeste a sua glória, manifeste o seu poder em nossas vidas, porque assim nós te pedimos, ó Deus, e assim, mais uma vez, reconhecemos que precisamos do Senhor. Toma, Deus, cada querido, cada um dos irmãos necessitado, alguns irmãos que se encontram enfermos, debilitados, que a tua graça alcance o coração de cada um dos teus servos. Abençoe cada família, abençoe cada lar, abençoe a tua igreja. Ó Deus, nos conceda a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, gostaria de compartilhar a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2, verso 37 e verso 38. Colocando um tema para esta mensagem, a exposição da palavra de Deus preguem o arrependimento. E nós vamos decorrer sobre essa questão do arrependimento, da necessidade de pregarmos o arrependimento, como as Escrituras nos orientam, como nós vamos ver através das páginas aqui do Novo Testamento. Texto de Atos 2, verso 37 e 38 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus abençoe a sua palavra e que essa palavra possa ser aplicada no meu coração, no seu coração, quanto a nós como igreja. Meus amados irmãos, quero compartilhar desta temática sobre a necessidade da Igreja de Jesus pregar o arrependimento. Vivemos um período de muita expansão, aparentemente geográfica, contudo, vemos uma pregação um pouco aquém daquilo que se espera que a igreja pregue. Temos ouvido, temos visto mensagens de diversos aspectos, em diversos locais, em meios de comunicação, e, para nossa tristeza, muitas dessas mensagens não se enquadram dentro da mensagem da pregação de que Jesus pregou, de que os apóstolos pregaram e que cabe a nós pregar esta palavra. Nisto, eu penso em três questões inicialmente, três personagens dentro do contexto do Novo Testamento e que nos chamam a atenção e que nós devemos atentar para isso e pregarmos como eles. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 4, o texto bíblico diz que apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O texto vai continuar decorrendo dizendo que saíam a ter com ele, com João Batista, por toda a província da Judéia, os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eles eram batizados por João Batista no Rio Jordão. João Batista antecedeu a Jesus Cristo. João Batista pregou o batismo do arrependimento, isto é, ele pregava o arrependimento e as pessoas eram batizadas através do arrependimento dos seus pecados. Assim essas pessoas eram batizadas.
O próprio texto de Marcos, no capítulo 1, no verso 14, vai nos dizer que depois de João Batista ter sido preso por causa da pregação, por causa de pregar a palavra de Deus, de não negociar com a palavra de Deus, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo, verso 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus pregou o evangelho, Jesus pregou o arrependimento, conduzindo os seus ouvintes a se arrependerem dos seus pecados. Jesus pregou o evangelho. O evangelho é muito falado, mas infelizmente muitas das vezes mal compreendido. O evangelho vai destacar a pessoa de Deus. Deus é o Criador. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dando ao homem a sua dignidade e o seu valor, de que o homem reflete a imagem de Deus, é semelhante ao seu Criador. Logo, nós somos seres humanos e com isso nós dependemos da pessoa de Deus. O grande problema do homem que o evangelho vai mostrar é a queda do homem. O homem caiu em pecado, o homem desobedeceu a Deus, o homem se distanciou de Deus. E o pecado, a queda, o pecado traz duas consequências na vida do homem. O pecado escraviza o homem se torna escravo do pecado, e o pecado trouxe condenação para a vida do homem. Por isso, a palavra de Deus em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Logo, o pecado escravizou e o pecado trouxe condenação para a vida do homem. Mas o evangelho vai mostrar para nós o grande amor de Deus que é revelado na pessoa de Jesus. Jesus veio como o mediador, Jesus homem, viveu como nós, como homem, o Deus eterno habitou entre nós encarnado, né, Jesus Cristo. Ele viveu como homem, viveu sem pecado e sofreu tudo o que é a humanidade, carregando na cruz do Calvário os pecados da humanidade. Logo, Jesus não somente morreu por nós, mas também Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitando, a gente entende que ele venceu a morte, ele venceu o pecado e venceu o inferno. Por isso, nós pregamos o evangelho, por isso nós precisamos pregar o evangelho. E João Batista, assim como Jesus, ambos pregaram o arrependimento, arrependei-vos, arrependimento dos pecados. E Jesus convoca os seus ouvintes a se arrependerem dos seus pecados e a crerem no evangelho de Deus, na boa notícia, no evangelho jesuíno de Jesus Cristo, no seu evangelho, a crerem nele, a receberem ele. Quando entramos no texto que sugeri de início, Atos capítulo 2, verso 37 e 38, esse texto é um resultado logo no dia do Pentecoste, quando os discípulos que se tornaram os apóstolos, que foram convocados pelo Senhor para serem testemunhas do poder de Deus, para serem testemunhas de tudo aquilo que eles viram, de tudo aquilo que eles vivenciaram com o Senhor Jesus. Esses homens aguardavam o poder de Deus, né? O revestimento do Espírito Santo na vida deles. E esse fato acontece no dia de Pentecostes, quando esses homens têm uma experiência extraordinária, e haviam ali muitas pessoas, muitos judeus, homens piedosos, pessoas de diversas nações, e aqueles homens de diversas nações começaram a ouvir os apóstolos falando nas suas próprias línguas das grandezas de Deus. E aqueles homens ficaram maravilhados, né, extasiados, mas alguns, como sempre, né, vão questionar, e alguns vão questionar pensando como se esses homens estivessem embriagados. E Pedro vai dizer que eles não estavam embriagados, que tudo aquilo ocorreu devido à profecia do profeta Joel, né, que nos últimos dias haveria derramamento do Espírito sobre toda a carne, né? Então Pedro vai discorrer sobre o texto de Joel, vai discorrer sobre vários aspectos do Velho Testamento que se cumpriram na vida de Jesus, falando da ressurreição de Jesus,
e que Deus ressuscitou Jesus e que eles eram testemunha de todos esses fatos. Então aqueles homens ficam assim maravilhados de tudo aquilo que eles ouviram através da pregação de Pedro, e eles ouvindo essas coisas, eles ficaram perguntando no coração deles e questionando, e perguntam a Pedro e aos demais apóstolos, né? O que nós faremos, irmãos? O que diante de tudo isso que você tem pregado para nós, o que vamos fazer? Então Pedro, de forma tão direta e objetiva, Pedro prega: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro diretamente, João pregou arrependimento, Jesus prega o arrependimento e Pedro nesse momento prega o arrependimento dos pecados para aqueles homens que ali estavam, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados e crescem no Senhor Jesus, fossem batizados em nome de Jesus e recebessem o dom do Espírito Santo. Amados irmãos, mais uma vez, nós vamos entender a necessidade da pregação do arrependimento, a necessidade de pregarmos o arrependimento para as pessoas. Arrependimento é uma palavra no grego que significa metanoia, né? Mudança de ideia, mudança de direção, isto é, a conversão. Você está indo a uma direção e você muda a sua direção para retornar para o caminho certo. Então, arrependimento vem como mudança de vida, arrependimento vem como uma mudança da mente, onde o homem tem uma mente carnal, onde o homem tem uma mente mundana, uma mente pecaminosa, e agora ele muda o curso da sua vida, se rendendo a Jesus. Então ele vai, a partir desse momento, a ter a mente de Cristo, ele vai se arrepender, ele tinha uma vida em pecado e agora ele vai ter uma nova vida com Cristo, uma vida diferente. Isso é arrependimento, e isso é evidenciado na vida daqueles que confessam a Jesus, que recebem a Jesus e que andam com Jesus. Logo, o batismo, assim como João pregou, assim como Jesus também, assim agora como Pedro, o batismo, na verdade, é uma evidência de uma vida, de uma pessoa que se encontra arrependida. O batismo não concede salvação. O batismo é uma conduta, o batismo é uma forma onde aquela pessoa vai evidenciar o seu arrependimento dos seus pecados, para que ele possa mostrar: agora eu estou com Cristo, eu tenho uma nova vida com Cristo, e isso mostra que eu morri para o mundo, morri para mim mesmo, para a minha carne, e agora eu tenho uma nova vida com Cristo daqui por diante. E a gente vê que recebe, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. Logo, a gente aprende uma outra questão, que todos aqueles que recebem a Jesus, aqueles que reconhecem os seus pecados, recebem a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, logo são moradas do Espírito Santo, porque quem convence o homem, quem trabalha no coração do homem para que o homem possa se converter é o Espírito Santo. Então a gente vê na vida da igreja, a gente vê começando em João, a gente vê na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê isso na vida dos apóstolos, especificamente aqui, Pedro respondendo a esses homens, a importância, a necessidade de que eles se arrependam dos seus pecados, que eles sejam batizados como uma evidência de uma demonstração da sua fé em Jesus. O batismo para a remissão, o batismo não tira pecado, o batismo é uma evidência de que eles estão entregando a sua vida a Jesus e eles receberam de Jesus o perdão dos seus pecados. E esses homens pregam dessa maneira, pregam arrependimento, e a gente vê ali aquela palavra cumprindo na vida dessas pessoas, e Pedro exortando que aqueles homens pudessem se salvar daquela geração perversa, e aqueles que aceitaram a palavra foram batizados, eles se arrependeram, receberam a palavra, creram em Jesus, foram batizados, e havia em torno ali de quase 3.000 pessoas se rendendo aos pés de Jesus. O que eu trago para nós, o que eu quero trazer de aplicação para nós? Primeiro, como igreja precisamos pregar o arrependimento, o evangelho que conduz o homem ao arrependimento. Jesus foi muito direto na sua mensagem. Quando olhamos por Sermão do Monte, o primeiro aspecto que Jesus vai ensinar e vai trabalhar para os discípulos, especificamente a multidão que acabou estando ali ouvindo, Jesus chamou que felizes são os pobres, os humildes de espírito. Pobre de espírito, humilde de espírito, são aqueles que reconhecem a sua, vamos dizer assim,
a sua pobreza espiritual, reconhecem os seus pecados, ali com reconhecimento dos seus pecados. Por isso, no decorrer de toda a mensagem do Sermão do Monte, logo ao final, no capítulo 7, Jesus vai dizer que a porta é estreita realmente, a porta é estreita, o caminho da perdição é largo, mas o caminho para andar com Deus é estreito. Por isso, a gente vê uma mudança de vida na vida dos discípulos, e Jesus nos convoca a uma vida diferente, a uma vida de arrependimento. Jesus ele vai tratar lá em João 6, lá em João no capítulo 6, quando ele faz ali a multiplicação, aquelas pessoas buscando, e ele alimenta aquela multidão. Jesus dirige a todos aqueles dizendo que aquela multidão só o seguia pelo pão que perece e não pelo que é eterno. E Jesus se dirige aos seus discípulos naquele mesmo momento e dizendo: e vocês? Vocês também vão ser igual a eles, vocês vão fazer igual a eles. Só que Pedro retorna e diz para o mestre: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, precisamos pregar o arrependimento, porque as mensagens que de uma forma ainda temos ouvido é uma mensagem muito barata do Evangelho. O Evangelho convoca a humanidade, convoca o homem a reconhecer os seus pecados. Vivemos um tempo hoje onde o que tem predominado dentro desse contexto pós-moderno é o humanismo, relativismo, onde cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu certo, então aquilo que é errado já não é mais errado, aquilo que é certo já não é mais certo. Por isso, falar de pecado, hoje muitas pessoas não querem ouvir, dizendo que elas são pecadoras, que elas necessitam da redenção em Jesus. E dentro disso, muitos pregadores têm mudado a mensagem, muitos pregadores têm tentado agradar o coração dos seres humanos, das pessoas, com mensagens de bem-estar, mensagens que agradem o coração dos seus ouvintes. Mas a mensagem do Evangelho, ela nunca nos agradou, ela sempre nos confronta. A mensagem do Evangelho sempre nos leva ao arrependimento. A mensagem do Evangelho sempre nos leva à nossa confissão dos nossos pecados. A mensagem do Evangelho mostra sempre que nós somos pobres e que nós dependemos da vida com Deus, e nós dependemos de Jesus, nós dependemos da nossa confissão e da nossa contrição, recebendo a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Por isso vemos tantas mensagens hoje, vemos mensagem trazendo apelo à vida das pessoas para o aspecto financeiro. Por isso nós vemos uma teologia de prosperidade que avança para muitas pessoas. Contudo, Jesus não pregou essa prosperidade, Jesus pregou o arrependimento, Pedro pregou o arrependimento. Vemos hoje muitas mensagens de bênção, prometendo bênçãos, prometendo vitórias, prometendo sucesso. A mensagem do Senhor não foi essa. A mensagem do Senhor foi que a porta é estreita. A mensagem do Senhor sempre foi dizendo que nós precisamos perder para poder ganhar. A mensagem do Evangelho é arrependimento. A gente vê hoje muitas mensagens tão pautadas no homem. A mensagem é de Deus, a mensagem é para a glória do nome de Deus. E nós somos desafiados, irmãos e irmãs, a pregarmos o Evangelho, a pregarmos a mensagem de arrependimento. Por isso, querido irmão, irmã, pregue o arrependimento, pregue, convoque as pessoas a se arrependerem. Não temos outra mensagem. Esse é o tempo em que nós estamos inseridos na história, esse é o tempo que Deus concede a mim e a você, a pregarmos o Evangelho de arrependimento. Essa é a mensagem que Deus dá para nós, que continua, foi lá no passado e está hoje, e assim será até o dia em que Jesus voltar. Arrependimento, não temos outra mensagem. Não sei você, querido amigo, se está me ouvindo, eu quero dizer para você que Jesus, ele é o Senhor, Jesus é o Salvador, e quero dizer que se você ainda não tem esse entendimento, essa convicção, que você se arrependa dos seus pecados, que você possa confessar Jesus como o Senhor da sua vida, que você possa aceitar o dom de Deus, o dom
de Deus que é revelado em Jesus, o amor de Jesus, e que você seja batizado para a remissão dos vossos pecados e que você possa receber o dom do Espírito Santo na sua vida. Que Deus assim te abençoe, e se você estiver tomando essa decisão e quiser se entregar a Jesus, pode nos procurar, teremos o prazer de ajudar você, teremos o prazer de caminhar junto com você, porque assim como você está, um dia eu e os demais irmãos também tomamos essa decisão ao lado de Jesus, de nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, sermos batizados para a remissão dos nossos pecados. E hoje recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, vivemos uma vida para a glória de Deus. Essa é a mensagem da igreja, não pode mudar. Se você tem ouvido outra mensagem, essa não é a mensagem de Deus. A mensagem do Senhor continua sendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus aplique a sua palavra no meu coração e no seu coração, para a glória do nome dele. Eu quero orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Aplica a tua palavra em nossos corações. Dê a cada um dos teus filhos coragem, ousadia para pregar o arrependimento. O arrependimento dos pecados, que somente através do arrependimento podemos nos aproximar a Jesus. Somente confessando os nossos pecados podemos entender e desfrutar desta vida eterna em Jesus Cristo. Senhor, se existe alguma pessoa que está nos ouvindo nesta mensagem que ainda não se arrependeu, que o Teu Espírito Santo possa convencê-la do pecado, que o Teu Espírito Santo possa convencê-la do juízo, ó Deus, para que ela possa se render ao Senhor e entender que só em Jesus Cristo há salvação e que a Tua mensagem é a mensagem de arrependimento para a mudança de vida. Assim, Senhor, te oramos, te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.